Olá, turmas, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos dar o início ao estudo das funções, tá? Nós vamos começar com a noção intuitiva de função, depois nós vamos estudar a função afim, função quadrática, função exponencial, a logarítmica, depois vem as trigonométricas, certo? Então vocês podem ter percebido que só dentro do campo da matemática o estudo de funções ele é muito abrangente, ele é muito extenso, tá? Então, por aí vocês podem tirar que é um assunto de grande importância, tá? Agora, na física, a gente também estuda funções. Cálculo de velocidade, cálculo de tempo, análise de gráficos, certo? Tanto no movimento uniforme, como no movimento uniformemente variado. Na química também nós podemos trabalhar funções. Então, vocês podem ter noção que é um campo muito vasto, tá? Então, nessa primeira aula, nós vamos apenas ter noção intuitiva de função. O que vem a ser uma função, tá? Ok? Então, pega aí um papel, uma caneta e acompanha aqui na tela, pessoal. Então, tá aqui, ó. Noção intuitiva de função. Acompanha aqui comigo na tela. A ideia de função, pessoal, está presente quando nós relacionamos duas grandezas variáveis. E o que vem a ser grandezas? Grandezas, pessoal, é tudo aquilo que se pode ser medido. Tá? Nós temos área, é uma grandeza, comprimento, é uma grandeza, volume, é uma grandeza, temperatura, é uma grandeza. Então, tudo aquilo que pode ser medido, nós atribuímos a grandezas, tá? Atribuímos a grandezas. Então, observe aqui na tela que nós temos aqui uma tabela ao lado, tá? Onde está relacionando o número de litros de gasolinas comprado e o preço a pagar por eles, como vocês podem observar aqui na tela. Então, nós temos aqui uma tabela, tá? Onde expressa o número de litros de gasolina e o preço a pagar. Então, na primeira coluna, nós temos o número de litros. Na segunda coluna, nós temos o preço a pagar em reais, certo? Bom, então vocês podem observar que para 1 litro de gasolina, nós pagamos R$ 6,00. Para 2 litros, pagamos R$ 12,00. Para 3 litros, R$ 18,00. E assim sucessivamente, a chegar em L litros, e nós vamos chegar numa regra matemática, que já estou adiantando aqui para vocês, uma fórmula matemática de 6 vezes L, tá? 6 vezes L, onde o L é o total de litros, ok? Então, esse P, que é igual a 6 vezes L, isso aqui é uma lei da função, tá? Ou fórmula matemática da função, ou regra da função, ou ainda representação analítica da função, tá? Ok? Então, aonde o P é chamado de variável dependente, pessoal, ok? O L, tá? Que é a quantidade de litros, é a variável independente, ok? Tranquilo? Então, vocês notam que para cada valor de litro correspondente, tá? Nós temos um preço correspondente, tá? Para cada litro, nós temos um preço correspondente, e assim sucessivamente. Agora, notem vocês que aqui nós estamos estabelecendo uma relação, nós estamos estabelecendo aqui uma correspondência entre duas grandezas, tá? Para cada valor de um, corresponde o valor de outra. Tá? Já vão tendo isso em mente, tá, turminhas? Então, agora é com vocês. Qual é o preço de 29 litros de gasolina? Tá? Quantos litros de gasolina pode ser comprado com R$ 138,00? Tá? Então, vocês vão dar uma pausa aí no vídeo e vão tentar responder, ok? Tá? Bom, eu creio que vocês já responderam e acertaram, né, com certeza, e vocês encontraram que o preço de 29 litros de gasolina corresponde a R$ 174,00, certo? E quantos litros de gasolina pode ser comprado com R$ 138,00? Vocês vão ver que vocês vão achar 23 litros, né? Que vocês encontraram aí 23 litros, tá? Ok? Vamos agora para o segundo exemplo. Acompanhe aqui comigo na tela. Aqui nós temos duas grandezas, né? O tempo e a distância, tá? Então, notem vocês aqui que em meia hora, tá, o carrinho andou 45 quilômetros. Meia hora. Em uma hora, ele andou 90. Vocês estão vendo aí, tá? Para cada tempo corresponde uma distância, tá?
1 hora e meia, 135 quilômetros, e assim sucessivamente. Então, vocês estão vendo aí que existe uma correspondência, uma relação entre duas grandezas, entre o tempo medido em horas e a distância medida em quilômetros, certo? Daí nós podemos estabelecer a nossa regra da função ou lei da função, que é essa aqui, ó, onde D representa a variável dependente, né, que é a distância. A distância ela está em função de quem? Ela está em função do tempo, tá? Tranquilo, pessoal? E nós temos aqui, ó, o t, que é a variável independente, tá? Então, aqui nós temos a lei da função, d, que é igual a 90 vezes t. Ou seja, a distância está em função do tempo, ok? Bom, agora é com vocês, tá? Vamos lá. Determine a distância quando o tempo é igual a 1,8 horas, tá? Quero que você determine quantos quilômetros o carrinho andou. Depois, eu quero que vocês calculem o tempo quando a distância percorrida é de 81 quilômetros. Tem uma pausa aí no vídeo e eu creio que vocês acertaram, tá? Então, 162 quilômetros para o item A e 54 minutos para o item B. Ok, pessoal? Por enquanto, nós só estamos tendo noção de função, noção intuitiva de função. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Agora aqui é com vocês, ó. Vocês vão responder a primeira questão. Um cabeleireiro, ele cobra R$12 pelo corte para clientes com hora marcada, certo? E R$10 sem hora marcada. Ele atende por um dia um número fixo de 6 clientes. Então, todo dia, aqueles 6 clientes ele vai ser atendido por esse profissional, tá? Bom, com hora marcada, certo? E ele também atende um número variável X de clientes sem hora marcada, tá? Então, 6 clientes com hora marcada, X clientes sem hora marcadas. Então, agora que ele vem a pergunta. Escreva a fórmula matemática, tá? Assim como nós escrevemos a fórmula matemática para o preço em função do litro de gasolina e a distância em função do tempo, né? A distância em função do tempo. Então, eu quero que vocês encontrem agora, escreva a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia, né? Em função do número X, tá? O B, qual foi a quantia arrecadada em um dia que foram atendidos 16 clientes? C, qual foi o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados R$212? E por último, qual a expressão que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X, tá? Então, dê uma pausa aí no vídeo e tenta responder. Bom, para o item A, eu creio que vocês acertaram. Escreva a fórmula matemática que fornece a quantia Q arrecadada por dia em função do número X, tá? Então, nós temos aí a nossa fórmula matemática, a nossa regra matemática ou a lei da função, que é a quantidade é igual a 72. Da onde é esse 72? 72 é porque é o seguinte, ele cobra R$12 pelo corte de cabelo para clientes com hora marcada, tá? E foram quantos clientes fixos? 6, né? Então, 6 vezes 12, 72, ok? Bom, mas o R$10, de onde é que veio esse R$10 aqui? Olhando para a tela, daqui, ó, R$10 para quem não tem a hora marcada, para clientes sem hora marcada. E o X é o número de clientes. Então, a nossa lei da função, ou regra da função, é essa aí, tá? Ok? Agora, qual foi a quantia arrecadada em um dia em que foram atendidos 16 clientes? É muito fácil. Vamos lá. Q, que é igual a 72, tá? Mais 10 vezes 10, certo? De onde é que veio esse 10 aqui? Esse 10 é o preço, tá? Esse 10 aí é o total de clientes. Aí você fala assim, mas vem cá, mas não são 16 clientes? Sim, 16 clientes, é verdade. Só que aqui é 10 sem hora marcada e os 6 que estão com hora marcada já está incluso aqui no 72. Efetuando essa continha, vocês vão encontrar R$172. Fiquem atentos nisso, tá? Bom, C.
qual foi o número de clientes atendidos em um dia em que foram arrecadados R$ 212? Cuidado nisso aqui também. Olha só, 212 é o total, que é o Q, né, que é a quantia que foi arrecadada. 72 é o total dos clientes, dos 6 clientes fixos, mais 10 vezes X. Onde é esse X? É o total de clientes com horas não marcadas. Então, primeiro, vamos descobrir quantos clientes foram atendidos, os 100 horas marcadas. Tá? Quando você resolve isso aqui, essa equação, você vai achar um X que é igual a 14. Tá? O 10 está multiplicando, passa dividindo. 140 dividido por 10 dá 14. Esse 14 é para os clientes com hora não marcada. Só que tem mais 6 clientes que têm hora marcada. Tá? Então, 14 com mais 6 vai dar 20. Então, ao todo, foram 20 clientes atendidos nesse dia. Tá? Fiquem bem atentos nisso. D. Qual é a expressão que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X? Tá? Muito fácil, né? Então, nós temos aqui C, tá? Que indica o número de clientes. O 6 é fixo, porque todo dia vai 6 clientes, com hora marcada, mais o X, que é aqueles clientes que não têm hora marcada. Então, essa é a expressão que indica o número C de clientes atendidos por dia em função de X. Tá? Lembrando que essa variável aqui ela é a dependente e essa aqui é a independente. Ok? Vamos prosseguir. Bom, agora eu quero mostrar para vocês como é que conjunto pode ser representado por... como é que função pode ser representada por meio de conjunto. Acompanhe aqui comigo na tela. Ó. Observe o conjunto A e B. Nós temos aqui dois conjuntos, tá? Relacionados da seguinte forma. Em A estão alguns números inteiros e em B outros, como vocês estão observando aí na tela. Tá? Então, podemos associar cada elemento de A ao seu triplo de B. Então, notem vocês aqui pela tela que a função que eu quero é que cada elemento de A esteja associado ao seu triplo. Tá? O seu triplo lá no conjunto B. Aí eu pergunto, menos 2, qual é o triplo de menos 2? Menos 6. Então, o menos 2 está associado ao menos 6, beleza? Qual é o triplo de menos 1? Menos 3, está aqui, como vocês podem observar. Qual é o triplo de 0? 0. Okay? Qual é o triplo de 1? 3. Qual é o triplo de 2? 6. Tá? Então, notem vocês aqui que cada elemento do conjunto A está associado ao único elemento do conjunto B. Então, nesse caso aí, tá? Nós podemos dizer que é uma função de A em B. Por quê? Porque cada elemento de A está associado a um único elemento apenas de B, tá? Como vocês podem observar aí pela tela. Então, nesse caso, temos uma função de A em B, expressa pela lei de formação. Y que é igual a 3x, né? Porque nós queríamos o quê? O triplo dos elementos de A. E aí nós encontramos seus correspondentes em B. Ok? Vamos dar continuidade. Bom, aqui no segundo caso, nós temos assim, eu te dei o conjunto A com 2 elementos, 0 e 4, e o conjunto B com 3 elementos, 2, 3 e 5. Relacionamos A e B da seguinte forma, vamos lá. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B, certo? Cada elemento de A é menor do que o elemento de B. Então, o 0 é menor do que 2, o 0 é menor do que 3, o 0 é menor do que 5 e o 4 é menor do que 5. Agora eu quero chamar a atenção de vocês que isso aí não corresponde a uma função de A em B. Por quê? Porque, como nós vem falando desde o slide, para cada elemento de A corresponde um único elemento em B. Então, vocês notem aqui pela tela, no primeiro diagrama, que o elemento 0 ele está associado a quantos elementos em B? A 3, e não pode, ele só pode estar associado a um único elemento apenas. Então, nesse caso aí, não é função, tá? Não é função. Bom, o terceiro caso é esse aqui, ó. Nós temos o conjunto A com menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e o B, 0, 2, 4 e 6 e 8. Vamos associar os elementos de A aos elementos de B, tá? Da seguinte forma, que os elementos de A sejam igual aos elementos de B. Tá? Isso aí é a lei, a regra que nós queremos. Os elementos de A sejam igual aos elementos de B.
Então, observando aqui na tela, o 0 é igual a 0, o 2 é igual a 2 e o 4 é igual a 4. Todavia, não é função. Por quê? Porque cada elemento de A tem que estar associado ao único elemento de B. Mas vocês podem observar aqui pela tela que sobrou elementos no A, e não pode. Isso aqui não pode sobrar elementos. Então, por isso, não é função de A em B. Ok? Tranquilos? Vamos agora para mais um caso. A lei de formação que ele te deu o conjunto A e o conjunto B. Tá? A lei de formação é essa aqui, ó, x elevado a 4. Então, tu vai pegar os elementos de A e vai substituir aqui, ó, tá? E aí nós vamos descobrir se é verdadeiramente uma função de A em B. Então, vamos lá. Para menos 2 elevado à quarta potência vai dar quanto? Vai dar 16, né? Então, ó, menos 2 está associado a 16. Mas por que não deu negativo? Porque todo número negativo elevado a expoente par vai dar sempre positivo o resultado, ok? Agora vamos pegar o menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência vai dar 1. Ó, observe aqui. 0 elevado à quarta potência vai dar 0. 1 elevado à quarta potência também vai dar 1. E o 2 elevado à quarta potência vai dar 16. Então, nesse caso aqui, é uma função de A em B. Por quê? Porque cada elemento de A, como vocês estão observando aqui, ó, tem apenas um elemento correspondente em B. Tá? Não importa que no conjunto B um elemento esteja associado a mais de dois elementos, de um elemento no conjunto A. Tá? Não importa. Então, esse aqui é uma função de A em B. Ok, pessoal? De posse disso, vocês sabem o que é que vem a ser uma função? Vem aí a definição. Vamos lá para a definição de função. Dado dois conjuntos não vazios A e B, uma função ou aplicação de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a A ao único elemento y pertencente a B. Tá? Ou seja, cada elemento de A esteja associado ao único elemento em B. Grava bem isso. Tá? A notação é a seguinte, ó, f de A em B. Tá? Pode apresentar dessa forma a notação ou pode aparecer assim. Essa aqui é mais usual. Então, como é que se lê isso aqui? Lê-se f é uma função de A em B. Tá? A função f transforma x, os elementos de A, né, em y, que são elementos de B. Ou seja, f de x em y. Tá? Então, como é que se lê isso aqui, ó, essa notação? Y é igual a f de x. Y é igual a f de x. Conta a história da matemática. E o primeiro a usar essa notação aqui, y que é igual a f de x, foi o matemático suíço Euler. Tá? Então, aqui representando através de diagrama, como vocês estão observando aqui, ó, f, tá? F de A em B, uma função de f de A em B. Ok? Vamos agora para um exercício. Tá? Bom, eu quero que vocês observem aqui esses diagramas e vocês digam, desses 4 diagramas, qual é aqueles que representam a função, do ponto de vista que nós estudamos até agora. Ok? Dá uma pausa no vídeo e analisa com cuidado. Bom, eu creio que vocês já acertaram, tá? Então, quem marcou a letra A, acertou. Notem vocês na letra A que todo elemento do conjunto A está associado a um único elemento do conjunto B. Quem marcou o item C também está certo. Tá? Todo elemento de A está associado a um único elemento em B. O item B não é porque sobrou elementos, como vocês estão observando aqui, ó, não pode sobrar elementos no conjunto A. Tá? E no conjunto D também não é porque tem um elemento de A que está associado a dois elementos de B. E isso não pode acontecer. Ok, pessoal? Então, com isso, nós vamos encerrar por aqui e até a próxima aula.